E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, se tem uma coisa certa na política é que não existe vácuo no poder. E a oposição, vendo a sua tentativa de criar uma frente ampla e chegar ao poder afundando, já estão se movimentando. E hoje teremos um pequeno dossiê para comentarmos, sobre o cenário da política brasileira, onde parece que eles já encontraram o vendedor certo para suas negociatas de poder. Um novo articulador que junta desde a esquerda até o PSDB, Dória, empresários e várias coisas bem interessantes. Além disso, vamos trazer mais novidades aí sobre a agenda legislativa. O Vitor Hugo falou as coisas, o Lira também. Vamos trazer mais novidades sobre a questão da educação, do PNLD, Plano Nacional do Livro Didático. A Tabata Amaral agora ganhou reforços. O senador Alessandro Vieira e o Felipe Rigoni, do PSB, ligado à Fundação Lema, Renova BR, agora estão também ajudando a Tabata, colocando pressão e tentando derrubar todo o trabalho que o MEC vem fazendo. Então vamos comentar sobre isso. Também vamos comentar sobre Bolsonaro, o partido. Vamos comentar, na verdade, sobre a Aliança pelo Brasil. Vamos também falar do Maia, reapareceu, dando uma chorada. Vamos falar da pandemia, vamos falar da questão do decreto, você poder se defender. E tem algumas notícias boas também para falarmos sobre o governo. Então, como sempre, tem muita coisa. E esse vídeo eu peço, dá aquela compartilhada. Vou estar pedindo agora no início, esse vídeo merece. E vejam só, Vitor Hugo, no dia de ontem, veio a público para reforçar a questão sobre a Bia na CCJ. O Vitor Hugo aí que vem demonstrando uma capacidade de articulação muito boa, foi o principal responsável pela retirada do PSL do bloco do Baleia Rossi e trazer pelo bloco lá do Lira, que vinha sendo candidato apoiado pelo governo, e foi a movimentação mais importante para decidir, o resultado final da presidência da Câmara. Foi a movimentação mais importante. Se isso não acontecesse, o DEM não teria vazado, juntamente, ia ter toda aquela confusão e o governo ter dominado toda a mesa diretora e ter tido uma vitória arrasadora. Fora, a questão das comissões que os deputados vão conseguir colocar, não é só a CCJ, não é a única comissão, conseguiu dar forças para o SL e aumentar, inclusive, o poder de barganha. Porque, ao longo de 2 anos, alguns projetos, o pessoal quer uma certa prioridade, quer poder, inclusive, ser relator de algumas coisas. E o Vitor Hugo veio para falar que ele quer parabenizar a Bia Kicis pelo trabalho de sensibilização e esclarecimentos que tem feito junto aos líderes e parlamentares em geral. Na Câmara, com vistas à sua indicação para presidir a CCJ. Minha decisão de indicá-la continua firme, amparada por aclamação prévia no PSL. Sua capacidade de diálogo, seu preparo técnico e seu compromisso com o Brasil nortearão sua liderança à frente da comissão permanente mais importante da Câmara. A gente já sabe, estamos cansados de saber disso. Reforçando a nossa busca pela unificação e pela paz, tanto buscada em nosso partido. Vai dar certo. Força. Tá vendo aí? Dá mais e avisar, a Bia tá se movimentando. Galera, relaxa. Não caiam nas narrativas da grande mídia. Só querem criar o caos. Bia tá conversando com todo mundo, no respeito. Vamos aqui ver, vamos achar um meio termo e as coisas vão avançar. E aí... Eita, saiu o teu sonzinho. O Lira também se pronunciou ontem. Um texto, na verdade ele coloca seu artigo no Estadão. Vale a pena dar uma olhada, Sempre vale a pena. O presidente da Câmara, o atual presidente da Câmara. Ele colocou lá, Não gostei do título. De cara, achei horrível. O Brasil superou o negacionismo parlamentar. Essa palavra, eu dei essa palavra porque é uma palavra que a esquerda se apropriou no discurso público e eles sempre tentam usar para colocar pecha no pessoal da direita, Vocês são isso, qualquer coisa agora é negacionismo. Qualquer coisa. Não gostei, mas tudo bem. Vamos olhar o conteúdo. E ele diz, meu artigo de hoje no Estadão, o Brasil superou o negacionismo parlamentar. E ele começa falando o seguinte, No campo político, esse acotovelamento serviu para encobrir, aí sim, o negacionismo que verdadeiramente deve ser combatido no Brasil, o de votar as leis e as reformas de que o país precisa urgentemente. Ele começa o texto falando das mudanças, tudo mais, aqueles 2 parágrafos introdutórios que não diz muita coisa, ele já começa falando, tem que acabar com esse negacionismo. Na verdade, ele está querendo dar um recado que é o seguinte, Maia era o cara que engavetava. Ele dá uma cutucadinha em Maia, mas mais do que isso. Ele tá, fazendo marketing para si mesmo, ao mesmo tempo que tá colocando uma certa pressão. Porque se ele tá falando que ele é o cara que vai destravar as pautas, se ele não destravar, ele vai estar descumprindo com a palavra dele.
ao mesmo tempo que ele se vende como um cara que tem soluções, vai fazer o Brasil avançar. Se ele não fizer, né, pode dar ruim. Então tem um vai e não vai. Tem que ficar de olho, né? Tá avisando para todo o mercado, ó. Dependendo de mim, as coisas vão andar. Então as pessoas, né, vão querer tratar com ele. Lembram quantas e quantas lives o Maia já não fez com o pessoal da XP? O pessoal do BTG? Conversando com o pessoal da Arco Advice, diversos grupos. O pessoal quer conversar. Os grandes empresários sempre querem conversar com o presidente da Câmara. E o Lira já tá se colocando nessa posição, ó. Agora, conversa é comigo. E conversando, as coisas avançam. Espero que avancem as coisas boas. Ele diz, o fato é que passamos o ano de 2020 num negacionismo parlamentar com a Câmara dos Deputados, sobretudo negando-se a dar encaminhamento às votações que a sociedade brasileira espera. Óbvio, tem realmente coisa que a gente está esperando. E ele está se colocando aí o que vai resolver. As primeiras semanas da nova legislatura mostram que deputados e senadores conseguiram finalmente fazer valer sua vontade. Baniram o negacionismo da paralisia legislativa e a pauta do Brasil voltou a caminhar. Falou, mal a gente chegou, já está avançando. Em votação histórica e contundente, 339 deputados aprovaram a questão que estava engavetada e promoveram a transformação aguardada há 4 décadas, que foi a independência do Banco Central, né? A autonomia do Banco Central. Olha só, comigo, estava travado 27 anos, eu resolvi junto com os deputados. Olhem só o nosso peso, somos 339. Pautas econômicas. Está mandando um recado para todo mundo. É um recado bom, o investidor vai olhar com bons olhos. Sempre bom ficar de olho aberto. Outro avanço importante foi a instalação da Comissão Mista de Orçamento. Assim como na casa de qualquer família, o ponto de partida para qualquer mínima previsibilidade é a confecção de um orçamento, a previsão das despesas e das receitas. Pessoal, isso daqui é tudo também que o mercado quer ouvir. Cara, e aí o governo não tem nem orçamento? E o Ministério da Economia vai fazer o quê? Vai investir onde? Quais são os projetos? Para que lado será que as coisas vão? E vão, pô, olha só, o Ministério da Infraestrutura lá do Tarcísio, o orçamento cresceu. Então, pô, talvez investir algumas coisas no setor de infraestrutura possa dar um retorno, que o governo vai fazer umas obras, pô, ali pode ter um certo emprego. Não se sabe, não tem orçamento. Maia não fez isso. Isso aqui é importantíssimo. Ele está falando, ó, já está caminhando. E diz também, mais um ponto de inflexão da paralisia da época do Maia foi a decisão que tomei de encaminhar à CCJ a reforma administrativa. A iniciativa significa que essa reforma, de caráter estrutural do Estado brasileiro, voltará a tramitar. E se o Congresso reformista que temos hoje se engajar, como parece ser a vontade da maioria da casa, em prazo não muito longo, esse outro grande avanço institucional se tornará realidade. O Estado brasileiro vai, desinchar. Finalmente, espero que isso aconteça, espero que seja uma reforma ampla, inclusive, né, que bata na porta do judiciário. Bata na porta do judiciário, um pessoal que tem muita mordomia. E lá no final fala o seguinte, não é hora de olhar para trás e lamentar o trem perdido. Não é hora, esquece Rodrigo Maia. Esqueçam. Vocês aí, esqueçam Rodrigo Maia. É hora de olharmos para a frente e aproveitarmos esse momento de pacificação para todos. Cada um de nós assumirmos as nossas responsabilidades e cumprirmos o nosso dever. Os debates estéreis e polarizados sobre negacionismo, isso aqui eu já comecei a achar meio estranho, serviram na prática para dissipar o foco de nossa atuação e drenaram a energia das instâncias políticas para fazer o que é sua missão primordial, enfrentar os problemas do país e dar respostas concretas em termos de soluções. Está querendo colocar, vamos esquecer esse negócio de, esquerda, direita, vamos focar em trazer solução, vamos focar no Brasil. Não é tão ruim, né? Não é tão ruim. Ele tá querendo meio que se distanciar, eu sou um candidato pró-Brasil, não sou governista, também não sou da oposição. A gente tem que procurar soluções. E termina falando que ele se considera otimista com relação ao presente, mas encara o nosso papel com realismo. Creio que todos estamos cientes do nosso dever. Não podemos negar ao país que solucione, no âmbito de suas pautas legislativas, a superação de seus legítimos anseios. Não há mais espaço para narrativas. A hora é de ação. Espero que não fiquem realmente de choro. A gente ainda vai falar do Lira hoje ainda. Mas a gente começou a entrar nessas coisas, debates aí, e eu já quero entrar aqui na questão 2022, frente ampla.
Uma das pessoas que falou que o sonho da Frente Ampla acabou foi Fernando Henrique Cardoso, talvez o maior cacique do PSDB, talvez internamente, talvez até não seja, tem alguém mais poderoso que ele lá dentro, mas acho que a nível público é o nome mais, sei lá, se você falar de Fernando Henrique, você só lembra de Tucano, né? Pô, o cara foi presidente, 2 mandatos, todo mundo conhece. Fernando Henrique Cardoso. E aí, ele falou isso, não tem jeito, se o Bolsonaro ganhar a Câmara, esquece as chances, mas o pessoal, né, não vai desistir assim tão fácil. Não vai desistir. Diante aí dessas impossibilidades, o Dória tomando as pancadinhas, sendo chutado pra fora, aparecendo novos nomes veiculando, sabe, aquelas incertezas, e o Mandetta, e o Huck, e o Moro, e agora, para que lado nós vamos nos movimentar? O Tasso Gereissati, que é outro cacique do PSDB, e a gente vai falar dele porque ele é uma peça aí bem interessante, na verdade não o Tasso Gereissati em si, mas o Grupo Gereissati. Acho que a maioria de vocês, a maioria assim, pelo menos 60%, já deve ter ouvido falar no grupo de shoppings Iguatemi. Tem vários estados ao redor do Brasil. Até em minha cidade tinha, tipo, só em Iguatemi de Salvador sempre existiu um shopping grande. Teve lá também na minha cidade depois de um tempo. Depois eles não sei se renovaram o contrato, mudou de nome. Mas a gente vai falar do grupo Gereissati ainda. E ele deu uma entrevista para a Globo, um pouco interessante, que fala que partidos foram triturados no Congresso. Tucano atribui o racha em sua legenda às eleições na Câmara e no Senado, marcadas, segundo ele, pela captação individual de votos, no homem a homem. É o que a gente vai falando. Tem deputados que querem estar do lado do governo, tem deputados que não querem estar do lado do governo. Para ele, o melhor nome para disputar a eleição de 2022 será aquele que conseguir unir as legendas de centro, da esquerda à direita, a fim de evitar polarização, como a que ocorreu no segundo turno do último pleito, entre Bolsonaro e Haddad. Nesse cenário novo, onde você está vendo que basicamente só tem 2 grupos, ou você está ao lado do governo ou você está contra, a única forma que eles enxergam, e realmente seria a única forma, eles conseguirem trazer todos os grupos, e vai ter que trazer até uma parte do bolsonarismo para voltar junto com eles. Eles vão ter que trazer desde o PSDB, do DEM, do PSB, do PSOL, do PT, e conseguir lançar um único candidato, sabe, que agrupe todas essas pessoas. E esse partido assim mais de boa, sei lá, PSD, republicanos, todo esse pessoal. O que vai dar complicado, o que vocês estão vendo. Algum desses partidos vem se tornando a base do governo, inclusive vocês estão vendo rachas no próprio PSDB, no próprio DEM, no próprio MDB. A história não tá bom, mas a única forma, possibilidade, é se eles conseguirem agrupar todos esses grupos. Como eles podem fazer isso? Como? Como será? E diz, como o senhor avalia o cenário atual do PSDB? O partido está rachado? O PSDB está no momento de transição, de reconstrução, procurando manter os seus princípios iniciais e fundamentais. Ao mesmo tempo, esse período agora é diferente, em que todos os partidos foram triturados ou tratorados pelo processo eleitoral de Senado e Câmara. Em uma olhada panorâmica, o DEM rachou, PSDB trincou, PSD teve problemas. Isso porque o processo que se instalou nas 2 casas foi na base da captação de votos individual. Falando, ali é nível deputado. Como o deputado político vai querer se posicionar para 2022? Hoje, não é o sentimento... Se a gente tinha um sentimento antipetista, agora você tem um sentimento bolsonarista. Não é anti-bolsonarista, é o bolsonarista. Aí você, nesse sentimento bolsonarista, vai ter 2 campos. O pró-bolsonarismo e o anti-bolsonarismo, que seria assim, o aliado e a oposição. E aí, né, tá no varejo. As discussões estão no varejo e talvez só um exímio comerciante varejista para poder ajudá-los. Sempre teve isso, mas os partidos também tinham um grande peso. Agora os partidos foram ignorados como se não existissem. Isso fez com que pessoas, de bolsonaristas a petistas, votassem nos mesmos candidatos. Essa questão de não haver uma coesão absurda não é privilégio do PSDB. Todos os partidos estão vivendo problemas. Uma coisa também que surge na política brasileira, não agora, já há alguns anos, são esses organismos suprapartidários, esses grupos suprapartidários, como por exemplo o Renova BR. O Renova BR agrupa Tabata Amaral, PDT, Felipe Rigoni, que a gente vai falar hoje, PSB,
Vinícius Pote do Novo, o próprio Thiago Mitraldi, tem um cara que o líder do Novo, esqueci o nome dele agora, quase toda a bancada do Novo é do Renova BR, fora políticos de diversos outros partidos que são Renova BR, que no fim dos dias, sabe, eles devem respeito muito mais ao Renova BR do que ao próprio partido. Não vem de agora. São as novas movimentações. O cenário vem mudando. E aí, né, faz lá uma pergunta pra ele, porque ele diz na questão de centro, temos que ter um cara de centro e tudo, e pergunta, e o Luciano Huck? Você vê o Luciano Huck como uma dessas alternativas? Ele diz, tem essa possibilidade. Não estou dizendo que seja ele, estou colocando. É um rapaz novo, não vejo problema no fato de não ser político. Existem vantagens e desvantagens. Ele tem feito um esforço enorme de aprender, captar soluções e ideias que estão pairando pelo mundo. É um rapaz de centro. Ficou em cima do muro, né? Nem elogiou demais, nem criticou demais, tá ali. Pensando em 2022, o senhor teme um cenário como o da última eleição com Bolsonaro e o candidato do PT no segundo turno? Isso colocaria o PSDB numa situação difícil? Ele diz, Bolsonaro ganhou as eleições porque havia um forte sentimento antipetista na população brasileira. Eu costumo dizer que Bolsonaro nasceu do PT. Quando o PT começou a dividir o Brasil entre nós e eles, dividiu o Brasil e acabou levando para a radicalização. Isso se transformou na extrema-direita. Isso, cenário de 2018, só vai se repetir se nós, de centro, centro-direita, centro-esquerda, formos muito divididos novamente para a eleição, porque você tem um nicho certo de eleitores na extrema-esquerda e na extrema-direita. Ou seja, a única forma deles sonharem alguma coisa, e às vezes não é nem um sonho com a presidência, mas um sonho de você continuar com o partido, né? Pelo menos manter o tamanho, manter a base que você tem de deputados, a base de senadores, a base de governadores, emplacar alguns nomes. Vocês vão precisar se unir. Basicamente isso. Pegar todo esse grupão e bater no liquidificador. Foi a tentativa que deu errado na formação lá do bloco do Baleia Rossi. E aí, olha só. O senhor falou do antipetismo. Avaliar que a oposição do PSDB ao PT, especialmente a postura na eleição de 2014 de questionar o resultado, contribuiu para esse ambiente? E aí, a oposição do PSDB? Vocês foram oposição ao PT e tal? Foi ou não foi? Não foi nem a oposição do PSDB ao PT, quanto o PT fez o nós e eles. Visou principalmente o PSDB. Demonizou os nossos governos neoliberais, nossos candidatos. Todo o primeiro governo do Lula tinha negócio da herança maldita. Tudo era feito para demonizar o PSDB. Isso fez com que eleitores do PSDB acabassem de mãos dadas, né, com o pessoal da extrema-direita que criou Bolsonaro. Colocando a culpa no PT. Tá vendo assim, não é que a gente fez oposição ao PT. Foi o PT que foi com raiva da gente. A gente aqui tá aptos a conversar até com o PT. Foi o PT que nos demonizou. Nós somos amigos. Longe de nós queremos fazer uma oposição, né, ostensiva. Estamos aqui para o diálogo. Se o Lula quiser vir sentar, conversarei com o Lula. Porque, né, mais importante de tudo é ter uma frente ampla. Mais importante é ter uma frente ampla. E diz, né, o Aécio Neves influenciou na eleição da Câmara no apoio ao candidato de Bolsonaro. A permanência dele atrapalha a imagem do PSDB e ele já vem para colocar panos quentes e acabar com o incêndio. Este assunto está morto. O Aécio não está influindo, está calado lá. Ele não é mais uma liderança do partido, não tem relevância dentro das discussões. É um assunto morto e não tem por que abrir essa ferida. Temos outros assuntos tão importantes agora que isso seria sair do foco. Tá vendo aí, né? O Aécio gerou um burburinho. Tá todo mundo, o PSDB só negando pra narrativa não crescer. Mas tá claro que o Aécio tá gerando probleminhas, umas briguinhas com Dória e, olha só, aí o Tasso Gereissati reclamando. E aí junta essa matéria com essa daqui. Quem será o candidato do PT em 2022? Lula quer, Lula manda. É consenso absoluto dentro da cúpula do PT. Se o STF tá na Lula ficha limpa, será ele o candidato à presidência. Ou seja, se Lula quer ser candidato, o PSDB tem que conseguir pelo menos conversar, porque tem que formar uma frente ampla. Porque nada é tão ruim quanto o bolsonarismo. Falou lá do PT, foi ele que falou mal da gente. A gente é todo mundo amigo. Se depende da gente, todo mundo amigo. Todo mundo amigo. Só que o PT não ficou só por aqui.
Durante o final de semana, o PT apareceu com mais notícias. Mas ainda antes de falar do PT e como vai se juntando ao PSDB, falar do Dória. Dória andou para trás. A propósito, com os movimentos mal sucedidos na semana passada, João Dória andou 3 casas para trás no tabuleiro da sucessão presidencial. Para o que se destaca é martelado. Dória queimou largada. Mais uma vez. Queimou a largada. E eu ouvi uma frase bem interessante que eu fiquei refletindo, que é o seguinte. O pessoal falando, ó, sabe esse negócio aí do Eduardo Leite, aparecendo, nome bonito e tal? Esquece. Quando esse pessoal tá colocando, né, a lupa, os holofotes, todo num ponto, é porque a coisa importante, sabe, é para ser escondida. Na verdade, só se está criando a cortina de fumaça. O Dória apanhou? Apanhou. O Dória teve problemas? O Dória teve problemas. Mas não é que o Eduardo Leite vai ser a solução. O PSDB tem mais planos. O PSDB tem mais planos. Na verdade, o plano pode ser ainda continuar com Dória. A grande questão é o seguinte. Assim como o Flávio Dino reclamou do Lula, o pessoal do PSDB, olhando de uma forma assim ampla, bateu no Dória. Que é o quê? O Haddad, nessa semana que passou, ele meio que se lançou como candidato, senão ele e o Lula. E aí o Flávio Dino não gostou, deu uma pancadinha, falou, cara, isso não pode, porque se ele já coloca que ele é o candidato e tudo, diminui as possibilidades de dialogar e ver se realmente é o nome melhor para nos representar, sabe? Se sair na frente agora, cara, e aí a frente ampla não vai para frente. Quanto mais candidatos se colocarem, menos chances tem a frente ampla. E esse pessoal aí de partido, esses grandes caciques, o Tasso Gereissati, ele não quer ser presidente. O Fernando Henrique Cardoso não quer ser presidente. O Flávio Dino, ele é nome mais de vice, olhe lá. O negócio deles é se perpetuar no poder. É um projeto de poder. O Dória não. O Dória é um cara egocêntrico. Tem o ego dele, tá acima de tudo. Então ele quer o poder em suas mãos. O Dória não tem nem ideologia. O Haddad também já falou, cara, esquece. O Haddad é um poste. Como é que o poste quer, sabe, dar pitaco? Fica quieto que a gente vai decidir. Vocês inclusive viram que nas eleições de 2020 municipais, muita gente da esquerda reclamou do PT, falando que é um absurdo. O Felipe Neto fez até uma thread falando, olha só, nos locais onde o PT aceitou ser linha auxiliar, os candidatos de esquerda tiveram muito mais votos, estavam na frente, isso, aquilo, outro. Falando, não é hora mais do PT liderar. A Benedita da Silva, que foi candidata do PT no Rio de Janeiro, falou, pô, por mim, eu tinha sido vice do Marcelo Freixo, mas aí o partido não quis e tal. Eu tô disposto a fazer uma frente ampla. Com os políticos, os grandes caciques, pessoal mesmo político profissional, interessados no projeto de poder. Então, calma, espera, é momento de conversar. É momento de conversar. E já acharam um bom comerciante, né? Um bom negociador, uma boa pessoa para botar todo mundo junto na sala e bater papo. O Dória, que eu ainda falando do Dória, antes da gente falar do PT, Dória fez um morto-vivo da política voltar à ribalta por 15 minutos. A fracassada tentativa de João Dória de tomar a presença do PSDB para si e de afastar Aécio Neves conseguiu um feito. Deu voz a Aécio, que há 3 anos, um cara desaparecido na política. O deputado mineiro saiu de sua tumba e duelou com Dória. Agora está de volta ao ostracismo. Olha só, essa matéria tinha sido de ontem pela manhã e depois o Tasso Gereissati falou ao longo do dia. E aí, Luciano Huck. Tasso Gereissati falou dele, é um nome que vinha sendo ventilado. E o Diego Costegai aí, que tem um seu blog lá, o Bastidor, gosta de dar suas informações de bastidor, segundo ele, fala o seguinte, que chefe dos principais partidos, da esquerda à direita, e estrategistas políticos envolvidos na campanha de 2022, têm sérias dúvidas sobre o potencial do Luciano Huck. Será que o Luciano Huck tem realmente alguma chance de fazer alguma coisa? E aí, né, o pessoal olha pro Huck e não acredita, né, de modo geral. Ele pode até ter um carisma na TV, mas não acham que esse carisma vai se traduzir em votos. Não acho que tem chance, sabe? Então tá sendo assim meio de lado o Luciano Huck. Precisamos de uma solução. E aí eis que temos uma matéria que saiu no Estadão. Eu vou trazer aqui um recorte da revista Oeste que fala o seguinte, ó, a matéria tá aqui embaixo. A chamada era: PT faz um aceno para Luísa Trajano em chapa para 2022. Partido quer se reconectar com o empresariado. Luísa Trajano, empresariado, PT. Olha só pelo título, você já está juntando o PT, a extrema esquerda, com a empresária.
Empresário, grupo empresário. A gente vai avançar devagar, eu sei que você já sabe muito mais sobre ela. E a matéria fala o seguinte, ó. Na opinião do vice-presidente do PT, Washington Quaquá, a empresária e dona da rede de lojas Magazine Luiza, a Luiza Trajano, é uma opção para compor a chapa junto com Fernando Haddad, em 2022. Olha que chapa, Haddad e a Luiza. E já adianto, conversei com algumas pessoas e falou, cara, a única coisa que eles vão fazer com a Luiza é tirar dinheiro do bolso dela, porque ela tem algumas dívidas, né, de honra para serem pagas, alguns apoios que ela tem que devolver, né. Recebeu um forte apoio no passado, agora é a hora dela de começar a se movimentar. E olha só, abre aspas. Precisamos nos reconectar com o empresariado que tem relação com o mercado interno e com o eleitor de centro. Agora tem, ó, PT, empresários, centro. Para formar maioria, ganhar e governar. Eu acho uma super chapa, Haddad e Luiza Trajano, disse lá o Kaká para o Estado de São Paulo. Apesar da torcida, o vice-presidente não informou se já houve algum convite formal para conversar com a Luiza. Tá falando, fazendo os acenos e diversas coisas. E vamos falar um pouquinho da Luiza, né? Ontem, o antagonista, que aí, vocês sabem, né? É o puxadinho de Sérgio Moro, que também está envolvido para 2022. Mais do que nunca estão, né? Sobre as vontades do Dória, desde que o Manhattan Connection foi lá para a TV Cultura, que é do Dória. Maria, o antagonista está fazendo, acho que tudo que o Dória gostaria. Eles soltaram várias matérias. Essa daqui foi uma delas. Plantando Luiza. Depois de ser apresentada como vice na chapa de Lula ou de seu poste, ela agora aparece como candidata a presidente do PSB. O Estadão diz que ela esteve recentemente com o prefeito de Recife, João Campos. O presidente do PSB, Carlos Siqueira, disse não saber se ela tem interesse, mas defendeu que o nome dela é excelente. Excelente. Então agora a gente tem o PT, o Centro, os empresários, e agora a gente já tem a centro-esquerda, entre aspas. Só que não é qualquer centro-esquerda, é o PSB, que é um dos maiores partidos hoje ao lado do PDT. Inclusive fizeram várias parcerias. PSB com PDT. Se o PDT ainda abraçar, Ciro Gomes pensar, mas, cara, esquece o nome dela. Mas você vê assim, ó. Olha como essa mulher tem uma amizade com um monte de gente. Olha como grupos diferentes já estão fazendo acenos, como se o seguinte, não, vamos botar todo mundo na sala, a Luiza vai fazer uma festinha na casa dela, todo mundo vai porque todo mundo é amigo da Luiza. Depois o antagonista soltou na matéria. O ensaio de Luiza Trajano. Do dia pra noite, a mulher tá bombando nas redes. Luiza Trajano ensaia uma candidatura. Dória, Huck, Moro, Mandetta são torpedeados antes de alçar voo. Mas, como não há vácuo em política, quem pode preencher esse vácuo é uma mulher, empresária, colecionadora de êxitos, com pé no chão, e defensora de boas causas como cotas, vacinas, menos ideologia e mais resultados. Sim, Luiza, quem concluiu foi Eliane Catanhete. Agora você tem a mídia. Olha quantos grupos já estão se juntando ao redor dessa mulher. Sim, Luiza Trajano, sem partido e sem traquejo político, mas instada a botar o bloco na rua num carnaval tão atípico, animar e atrair um grande aliado de Bolsonaro, o eleitor desiludido ou desesperado que só vê o buraco aumentando. Se lembram que ela foi no Magazine Luiza, que eles fizeram um programa de trainee só para uma minoria? Sabe? Não, só esse grupo, promovendo aí nessa separação no nosso país. Ela começou aí um projetinho que todo dia, eu mostrei ontem, dos imunizantes. Tá ajudando o Dória aí num lobby fortíssimo. Todos os grupos da oposição, ela se encaixa muito bem. Uma boa articuladora. Boa articuladora. E aí você vê o antagonista que tá aí, dando voz, divulgando ela. Em 2016, olha só, quantos anos? 5 anos atrás, trouxe a matéria que falava que o jornalista Políbio Braga publicou a seguinte nota. Luiza Trajano, dona da rede de lojas Magazine Luiza, ganhou notoriedade em 2014 quando travou uma forte discussão com o jornalista Diogo Mainardi no programa Manhattan Connection, ao defender com unhas e dentes o governo Dilma. Talvez seja uma pequena casualidade, mas a sua filha Ana Luísa, que recentemente decidiu fechar as portas de seu sofisticado restaurante em São Paulo, foi contemplada com R$512 mil para a publicação de um livro de receitas via Lei Rouanet. Existiu no passado até um programa de assim, você
tem uma casa, quer comprar uns móveis para sua casa, então você pode pedir lá e podia comprar via Magazine Luiza. Governo, o que o Magazine Luiza recebeu de apoio na era do PT, não tá para brincadeira. Não tá para brincadeira. E aí a Luiza Trajano, você vê como ela junta diversos grupos. Que é uma matéria, putz, aqui também acho que é de 2016 essa matéria, esqueci de botar a data. Grupo reúne empresas de alto faturamento, Lead Futuro. Ela é uma das principais pessoas e articuladoras no Lead, que é o grupo do Dória, do João Dória. Só para vocês verem, assim, o tamanho desse grupo, sabe? E você assim, pô, eu tenho empresa, será que eu que tenho aqui um mercadinho, será que eu tenho aqui uma empresa com 20 funcionários, será que eu posso participar do Lead? Olha só, ela foi lá dar uma palestra pro pessoal em Ribeirão Preto, quer dizer, no Rio Preto. A organização do Lead congrega empresas que, olha só, faturam acima de 40 milhões anuais na região de Rio Preto. Para você fazer parte em Rio Preto, uma cidade pequena, sua empresa tem que ter no mínimo 40 milhões. Olha só, esse é o menor valor de faturamento, sabe? Em São Paulo, no Lead São Paulo, você tem que ter uma empresa que fature no mínimo 200 milhões para fazer parte disso. 200 milhões. E aí você tem ela aqui, ó, tá sempre lá no Lead. Tá aí com Dória, tocando a agenda do Dória, agenda progressista, agenda de esquerda, agenda do Tucano. Sabe quem também faz parte? Eu não falei que a gente ia falar do Grupo Gereissati? Um grupo que faz parte, um grupo empresarial, o Grupo Gereissati. O Grupo Gereissati também faz parte do Lead. Vai pro 54MI. O BTG curte, o pessoal da XP curte o Lead. Você procura um pouquinho, você bate na porta do Lead. Grupo do Dória. E olha só, estão trazendo a Luiza para conversar, ver se abaixa os ânimos, ver se acalma o pessoal. Esse nome vai veicular bastante aí nos próximos meses. Luiza Trajano. Olha ela, olha as ações que ela vem fazendo, como ela vem se colocando na sociedade. A articuladora tá tentando aí se tornar uma articuladora. Então, na verdade, eu acho que na verdade estão articulando por ela. Ela só tá meio que se movimentando conforme a música toca. Preste atenção nesse nome. Luiza Trajano. E aí, falando em partido, acho que nem vai dar muito para entrar muito na questão de pandemia hoje, que ainda tem muita coisa para falar, inclusive da educação. Falei para você que a gente ia falar de partido. Às vésperas do prazo limite de Bolsonaro, o Aliança só conseguiu 13% de filiações. Gente, o Aliança pelo Brasil até hoje, das 500 mil assinaturas, até o momento só tem meio que 13%, sabe, validado. 66, quase 67 mil. O que isso significa? Tá aqui. Dirigente do Aliança pelo Brasil, partido que Bolsonaro quer criar, descarta a fundação até março. Pessoal, eu acho que já dá pra bater o martelo assim, 100% que o Aliança pelo Brasil não vai acontecer. Não necessariamente algo ruim, mas não vai ter o Aliança pelo Brasil. Então agora é ficar de olho qual partido vai se, sabe, caminhar, vai migrar. O Aliança tá de fora. Então agora é olhar os partidos que ele vem conversando. Ele falou que tá conversando com o PP, conversou com Republicanos, conversou com Patriotas, conversou com o PDT, o PTB e conversou com mais algum? O próprio PSL também. Tá conversando aí com os partidos. Agora é ficar olhando aí as movimentações do governo. Mas a Aliança pelo Brasil tá fora. E falando em eleição, coisa interessante. Falei que a gente ia voltar de falar do Lira, a gente vai começar a falar dele de novo. Olha só essa matéria. A volta do Distritão na pauta da Câmara. Isso daqui é algo muito interessante, mas muito interessante, que pode mudar o resultado de 2022 por completo. E não é resultado para presidente, é resultado dentro da Câmara. E olha só. A Câmara dos Deputados vai instalar nas próximas semanas uma comissão para discutir uma PEC que prevê mudanças no sistema eleitoral. Essa PEC passa pela CCJ. André Spigariol, da Cruzoé, diz que o gesto atende a pedidos de parlamentares que defendem o Distritão. Se eles estão colocando essa PEC a pedido desses deputados e a pauta principal Distritão, a coisa é boa. E o que é isso? Nesse sistema de Distritão, que é o voto distrital, cada estado ou município vira um distrito eleitoral e os candidatos mais votados são eleitos, não importando a quantidade de voto recebido pelos partidos. Sabe aquela história do quociente eleitoral? O cara vai lá, tem um monte de voto e traz um monte de gente? Esquece.
Ou seja, os candidatos mais votados vencem. Rodrigo Maia foi puxado. A maioria das pessoas são puxadas. A tendência com isso daí é fortalecer mais do que nunca, sabe? Deputados que têm uma base eleitoral, que tem um curral eleitoral, que é importante, sabe? Esse negócio de só imitar nas redes não é só isso, tem que ter o seu curralzinho eleitoral ali, né? Num bom sentido. E, não sei, mas eu tenho pra mim que isso favorece muito mais a ala bolsonarista, governista, do que a ala da oposição. Principalmente desses deputados fisiológicos, né? Que nem fede nem cheira. Daí pode dar, e aquela história assim, o povo não sabe votar. Gente, o povo vota, mas não é o voto do povo que determina, porque o partido acaba puxando muita gente pelo quociente eleitoral. Para a eleição agora de vereador, teve gente da direita que teve muito mais votos do que o pessoal da oposição, mas não entrou por quê? Porque o partido não atingiu lá a quantidade de número mínima de tal e tal e tal. Mas o cara teve mais votos, mas não entrou. Por quê? Porque estava no partido errado. Isso aqui é muito interessante. Muito interessante. Espero que o voto distrital avance. Isso aqui é pauta. Eu sei que o Luiz Felipe já defendeu isso aqui bastante. Bia Kicis já defendeu muito isso daqui. Carol de Tony também. Acho que Felipe Barros já falou sobre isso. Interessante. Muito interessante. E falei que a gente ia falar do Lira e falei que a gente ia falar da Tabata Amaral. Tabata ganhou reforços. E quem conta é o antagonista falando que a esquerda agora tenta reincluir estudos de gênero nos livros didáticos. O senador Alessandro Vieira se juntou a Tabata e o Felipe Rigoni para tentar reincluir no programa do livro didático conteúdos ligados à igualdade de gênero, orientação sexual, homofobia, transfobia, blá blá blá. Já tem tudo isso, porque o governo fala, está sendo o quê? Ensinar para as crianças sobre respeitar todos os brasileiros. Se está a respeitar todos, está incluso. Só que o que eles querem é o quê? É promover, sabe, uma certa minoria. Enquanto o governo está preocupado em fazer uma política educacional para todos e focada em evidências científicas. Esse pessoal que fala tanto de ciência, né? Quando a ciência realmente é aplicada, principalmente para o filho do seu Zé, não presta. A educação do seu filho, para eles, não é prioridade nenhuma. Na sexta-feira, o Ministério da Educação publicou edital para a seleção do material a ser destinado a alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, como a gente falou ontem. Nos critérios, substitui esses temas por conteúdos que, olha só, promovam positivamente a imagem do Brasil e a amizade entre os povos e a promoção de valores cívicos como respeito, patriotismo, cidadania, solidariedade, responsabilidade, urbanidade, cooperação e honestidade. Ou seja, tudo o que eles estão falando. Mas não, eles não querem tudo. Eles querem só um determinado grupo. Eles gostam de criar o nós contra eles. O governo governa para todos. Eles não. Para os parlamentares de esquerda, o edital deturpa a Base Nacional Comum Curricular. Não deturpa, tá lá, é só ler o edital. A Tabata não leu. Eles apresentaram no Congresso um projeto de decreto legislativo para sustar o edital. E eu falei que o Lira vai analisar esse PDL aí, né, que é o projeto de decreto legislativo. Se o Lira falar que não tem admissibilidade, não faz o menor sentido, porque o PNLD do governo tá tudo bem, a coisa pode ir embora. O Lira pode resolver com a canetada. O Lira pode resolver com a canetada. E eu quero só lembrar um pouco, a Tabata Amaral, parte dela, a ideia de criar a PL das fake news. O projeto de lei das fake news. Parte da cabeça dela, isso ainda foi lá no final de abril. Logo no período que o Moro foi fazer um depoimento. Junto dela, na época, quem comprou as pautas foi o Felipe Rigoni, juntamente com o Alessandro Vieira. Foi o Alessandro Vieira que relatou, que propôs isso daí no Senado. Na época lá, estavam defendendo o Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi vítima de fake news e por isso eles tinham que aprovar essa PL. E você vê, né, a proximidade. Felipe Rigoni, Renova BR, ligado ao Luciano Huck. Muito mais, ele responde muito mais ao grupo do que verdadeiramente o partido dele, que é o PSB. Olha só, tava lá para discutir com o pessoal. Olha quais são as articulações políticas que ele se mete, ó. Falamos de controle do que Bolsonaro tá tentando dar para a população, o direito de se defender, ele quer controlar investigações da Polícia Federal. É todo esse pessoal que tá envolvido aqui, ó. Cofundador do Acredito, líder do Renova BR, é o tempo todo disso. E ele ainda é do Espírito Santo, o estado do Paulo Artung, que já foi governador pelo PSB e é um dos principais articuladores políticos do Luciano Huck ao lado da Ilona Zabó. E aí, né, vejam só, o Renato fala, ó, a deputada Tabata Amaral tem tido um fim de
semana cheio, circulando pelos bastidores de Brasília com o objetivo de angariar apoio e fazer pressão no Lira para barrar o Plano Nacional do Livro Didático. O Lira tem poder para decidir se barra ou não com apenas uma assinatura. E a Ilona do Bem, que é a Ilona Bexhazy, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, ela já trabalhou no MEC, ela diz, se tem esse poder, Lira, use. Esse edital está ótimo. É muito melhor e mais claro que os anteriores. E é exatamente isso que incomoda principalmente as editoras, que vendem material didático para os municípios fora do PNLD. Se o programa federal melhorar, não vão precisar mais. Gente, esse PNLD vai determinar os rumos do mercado editorial brasileiro, baseado em ciência, evidências científicas, promover uma agenda plural para todos os brasileiros. Todos os brasileiros. Mas o pessoal não quer. Não querem. E aí, achei interessante isso daqui. A Anitta, ela posta um vídeo que... Aqui eu só peguei um recorte do vídeo, na verdade, que tá Bolsonaro no programa lá do Jornal Nacional, quando ele leva o livrinho e o Bonner não deixou ele mostrar. Só que além disso, ele tá gravando já um vídeo explicando qual é o conteúdo que tem nesse livro e tudo mais. É um vídeo mais completo e o Carluxo respondeu. Ainda fala o seguinte, uma das mais fortes pautas de campanha que fizeram o povo votar no Jair Bolsonaro era a educação infantil. Bolsonaro ficou conhecido por isso desde o passado, pela luta dele pela educação das nossas crianças. É promessa de campanha. E está tentando ensinar o que ele prometeu, português e matemática. E o Carluxo diz, essa gravação foi feita minutos antes de entrar ao vivo no Jornal Nacional, onde tentaram impedir que mostrassem o conteúdo do livro. E pouco tempo anterior ao atentado que o ex-membro do PSOL fez com o Bolsonaro, né? Até a gente não sabe realmente o desfecho final. Tava lá, Bolsonaro. E aí, pessoal, quero mostrar aqui para vocês uma coisa que eu achei bem interessante. Começar aqui, Iago Gomes. Estava lá passeando no Twitter e vi esse perfil. Professor influencer. Professor influencer, arroba dele. Um professor militante em defesa de educação libertadora e da revolução. Revolucionário, punho fechado. Punho fechado. E ele tá falando do PNLD, para vocês entenderem a importância do PNLD ser aprovado. E hoje a gente vai mostrar umas coisas para vocês, o que podemos fazer. Agora você já se perguntou o que está acontecendo com eles a meio a um governo que já sabemos a opinião sobre a educação e a implementação de um novo ensino médio? Se engana quem pensa que os livros seriam construídos por olavistas, obscurantistas e discurso de ódio escancarado visivelmente. Não tem isso. Por quê? Porque o governo está fazendo para tudo e com base em evidências científicas. Só que ele quer reclamar do mesmo jeito. Ele diz o seguinte, existe um pacto entre a burguesia, que significa minimamente uma linha de coerência no ensino que não apresente de forma tão escancarada. O controle está nas entrelinhas. Primeiro, na tentativa de tornar os livros didáticos mais itinerantes, faz com que os conteúdos percam muito mais espaço. Não é que eu sou conteudístico, mas entendo que o principal material de estudo de muitos estudantes. Como competir com estudantes de escolas privadas, com acesso muito mais qualificado em vestibulares, concursos Enem, isso só concilia para a face do modelo meritocrático. Não tem nada a ver. Uma outra importante questão é a ausência de contexto dessas obras, que falam, por exemplo, de robótica, em realidade de escolas que sequer possuem água encanada, sabonete e veja lá laboratórios. Por fim, além de um retrocesso em abordagens integradoras que seguem as leis, reduzindo espaço de debate, gênero, é importante também se atentar à questão do porquê que, em paralelo a isso, há um apelo público e intencionalidade em fazer com que o Enem, por exemplo, se torne muito mais conteudístico, ao mesmo tempo que tanto o currículo escolar quanto os materiais didáticos e abordagens pedagógicas se tornam voltados ao empreendedorismo individual. Tradução, ele está falando, vocês não estão percebendo o que o governo está fazendo? O governo está tentando pegar o Enem, sabe, e tirar a lacração, esses conteúdos críticos, que é só o seguinte, peraí, como é que o comunista pensaria? Qual dessas perguntas aqui lacra? Essa daqui, é que lacrou. Você não precisa saber fazer conta. Você não precisa saber fazer lei. Você tem que saber qual é a pergunta mais lacradora. Aí você marca. O governo quer fazer? Não. Vamos fazer um Enem conteudista. Questões de matemática. Sei lá.
tem aqui um polinômio de terceiro grau. Acha aí as raízes do polinômio de terceiro grau. Faça isso aqui, aquilo outro. Geometria analítica. Perguntas de gramática. Meu Deus, o que é uma oração? Coordenada substantiva sindética. Eu não sei o que é, mas eu adoro essa palavra, porque eu nunca consegui aprender. Mas, tipo assim, a professora tentou me ensinar. Mas tá lá, eles não querem. Eles não querem, ele quer. Não, vamos abordar temas, sabe, tensos na sociedade, isso, aquilo, outro. E ele tá falando, gente, o que o governo tá fazendo juntamente com o Enem. Tradução, né? O resultado final vai ser o quê? A partir do momento que o governo bota o Enem para trabalhar com conteúdo, bota esse livro para trabalhar com conteúdo, vai forçar com que todas as escolas sejam forçadas a deixar de ficar lacrando e comecem a dar aula. Aula, ou seja, infelizmente, os alunos vão aprender a ler, vão aprender a escrever, vão aprender a fazer conta, vão aprender sobre geografia, vão aprender sobre tudo isso. Tudo isso. Mas não é isso que eles querem. Não é isso que eles querem. Professor militante. Professor militante. É aqui, ó, é mexendo em pequenas coisas. Você mexe em uma pequena engrenagem que vai ter repercussão em toda a cadeia de ensino. Mas o pessoal da esquerda está fazendo de tudo para que isso não vá à frente. De tudo. E o que é que você pode fazer? Falei no vídeo de ontem e te reforço hoje de novo. Envie um e-mail para o Arthur Lira, falando: Lira, por favor, proteja a educação de nossas crianças. Nós queremos uma educação para todos, uma educação para o Brasil. Não aceita a PDL da Tabata. Eu vou deixar lá no Telegram, tá aqui na descrição, né, o link, um modelo de e-mail sobre como você pode adaptar para fazer o seu texto. E se você ainda puder, você tiver crédito, assim, se não pagar para ligar, liga para o gabinete. Pessoal, eu sei quanto você fica nervoso quando alguém na internet fala uma coisa que você discorda e você vai lá debater com o cara no Facebook, no Twitter e por aí vai. Você troca lá diversas mensagens. Imagina você pegar o seu telefone, ligar pra lá, ligar na boa, falar: não, eu tô aqui. Pô, aprova aí o PNLD do governo, aprova aí. Imagina 50 pessoas ligando hoje, na segunda-feira. 50 pessoas. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser visto por mais de 70 mil pessoas. Que são 50. Não é nem 0,1%. 50 pessoas, gente. Se 50 de vocês ligarem, o telefone... Gente, se cada um ligar e passar 5 minutos e for 50, já são 250 minutos. São mais de 4 horas que o telefone não para de tocar. Vocês têm noção do que é isso aqui? A secretária fala: meu Deus, Lira, aprova isso. Aprova isso. Na mão de vocês, pessoal. É educação de nossas crianças. A gente pode fazer parte, sabe? Isso aqui, falar: não... Lá na frente, quando as crianças tiveram aprendendo alguma coisa, falar: cara, eu ajudei nisso, eu coloquei pressão nisso aqui, eu fiz a minha vontade ser ouvida. Não te custa nada, nem se não puder ligar, manda um e-mail. Manda um e-mail, mas tá nas suas mãos. Tá nas suas mãos. E aí, continuando aqui, bem rapidinha, porque eu quero falar ainda aqui da Elona, acho que não vai dar tempo nem de falar de tudo na pandemia. O pessoal da esquerda, como é, né? O Gilson, nosso ministro do turismo, coloca o pessoal fazendo piada com o Nosso Senhor no carnaval. Eu achei que na verdade foi 2019. E aí o cara tá falando aqui, ó: isso é o ministro de turismo do nosso país. Ele inventou uma palavra. Nós agora somos, ó, cristofascista. A intolerância, né, no limite. A intolerância no limite. O Roberto Freire, que é o presidente do Cidadania, curte demais o Luciano Huck. Demais! Amigão! E esse rapaz é ministro do turismo. Parece um babaca que acredita em mito, bruxaria e coisa. Jesus é mito, né? Não existe. Pá, ele acredita em tanta besteira, ele acredita em Jesus. Intolerante religioso. Intolerante religioso. Esse é o Roberto Freire. Amiguíssimo do Luciano Huck. É isso que é a mesma cabeça do Luciano Huck. Luciano Huck pensa a mesma coisa. Você vê Luciano Huck falando: Nosso Senhor? Já viu uma vez? Calado. Fala nada. Nada. Esquece. E aí, pensando aqui até rápido nas coisas da questão da pandemia, o Adriles veio falar, né, que para diminuir o número de óbitos, os isolacionistas aumentaram, né, as mortes por fome, desemprego, depressão, diversas coisas, miséria, exclusão social e outras, sabe, que não foram tratadas. Muitas mais pessoas estão sofrendo pelo isolamento, sabe, do que pela própria pandemia. Mas eles, né, estão baseados completamente na ciência. Enquanto isso, a maior parte do povo tá aí curtindo o carnaval,
Baixada Santista recebe mais de 200 mil veículos. E, enquanto pessoas estão viajando de férias, algumas pessoas estão voltando para o Brasil. E olha só que coisa ridícula. Brasileiros resgatados em Wuhan dizem que era melhor ter ficado lá no país. É brincadeira isso? Você vai, você manda avião, gasta do dinheiro do pagador de imposto. Não, era melhor ter ficado lá. Era melhor ter ficado lá. É brincadeira? Não, era melhor ter ficado lá. O lugar que vocês queriam ter ficado, a CNN avisa o seguinte, que a OMS encontra sinais de surto mais amplo lá na cidade, né, em 2019. E diz, mas os chefes do Dória ainda não admitiu que eles examinassem os dados, né? Não pode examinar aqui, umas coisinhas, não olha muito não. Não olha muito não, a gente não quer. A matéria que complementa, na verdade, isso daqui, O chefe do Dória negou dados de casos iniciais OMS, diz um membro do comitê. O Dominique Dwyer. Espero que seja assim que se fala o nome dele. Ele diz, não entregou os dados. Segundo o especialista, a prática é padrão e visa buscar analisar todas as informações iniciais em qualquer tipo de investigação. A prática é padrão de investigar. Mas, ao invés disso, eles receberam apenas um resumo dos casos iniciais. Não é segredo, a gente não vai dar e acabou. Igual o que o Dória fez em São Paulo com o contrato lá do Butantan. Sigiloso. O OMS vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Durante aqueles dias, os representantes descartaram, né, que tinha sido criado laboratório, blá, blá, blá. Mas não rejeitaram a ideia de que ele tinha vazado, sabe, de algum estudo. E olha só, por sua vez, os chefes do Dória afirmam que são transparentes e que isso daí também apareceu em mais de um local ao mesmo tempo. Ou seja, não foi a gente que criou. Já quer jogar, é capaz de falar, não, é culpa de Bolsonaro, viu? A pandemia surgiu no Brasil. Eles que trouxeram para o nosso país. É muita cara de pau. É muita cara de pau. Essa matéria aqui, Manaus zerou 7 médicos que furaram a fila. E isso é estranho porque 2 basicamente tomaram a imunização no dia que tomaram posse. Tomou posse hoje, no dia que tomaram a vacina, tá aqui falando. Tinha gente ligada, filhos de deputados, diversas coisas. E o pessoal já foi exonerado. Política, né? Política. Mas problema só é Bolsonaro. Olha lá o governador do Amazonas. Sem licitação, gastou 7,2 milhões em jatos fretados no ano de pandemia. Tá nem aí pro dinheiro público. E falando em jato fretado, já chegando aqui para falar um pouco da Ilona Zabó, Maia, recordista em passeios de jatinho, tava lá reclamando, né, que o povo, sabe, o povo não quer poder de se defender, não é isso, sabe, o povo quer vacinas, blá blá blá, tá quase falando que o povo quer o João Dória. Tá querendo esse discursinho, né, meia boca. Na verdade, eu não sei nem se o povo quer se defender. Eu acho que se o povo tivesse acesso à segurança, sabe, que a casa do Rodrigo Maia tem, com o condomínio, com a infraestrutura de condomínio e segurança que o Rodrigo Maia tem, com os seguranças que o Rodrigo Maia tem, eu acho que ninguém quer se defender, sabe? Eu não sei quanto segurança ele tem hoje em dia, mas se você tivesse a mesma quantidade de segurança para cima e para baixo, você ia fazer questão? Carro blindado, tudo? Acho que não, né? Acho que não. Então não é que a gente precisa, é que é a última possibilidade, já que o povo não tem, né, todos esses mimos, esses benefícios que esse iluminado possui, sempre querendo dar pitacos. E aí, chegamos aqui na Ilona, que já foi lá, as ONGs, né, já foram no STF, o PSOL também já foi, contra os novos decretos de Bolsonaro. Sempre tentando atrapalhar tudo. E olha só, né, tá lá, blá blá blá, chorando, que com esses decretos, somam-se mais de 30 atos normativos publicados nos últimos 2 anos. O governo Bolsonaro fez mais de 30, gente. Que governo sensacional. E ela tá aí o tempo todo criando problemas. E aí, Bolsonaro ontem bloqueou ela nas redes. Aí lá vem o Mainardi, lá no antagonista, fazer matéria para defender a Ilona, maravilhosa, amiga de Moro. Fiz até olha o videozinho, ó, antagonista, um videozinho rápido, 59 segundos, olha só, foi bloqueada, meu Deus. Olha o Globo, Sonar, após receber críticas, sabe, dos decretos, Bolsonaro bloqueia especialista Ilona. Especialista, né? Temos que ouvir os especialistas. Olha a importância, né, de você criar um instituto, porque se você tem um instituto e escrever um livro, você é especialista. Não importa quanta baboseira você fale. Se tem um livro, tem um instituto, você é especialista.
E aí, né, a Stepa Piano, já que pra gente chegando aqui no final do vídeo, fez uma thread só de imagens pra vocês entenderem como a Ilona Zabor é uma Luísa Trajano mais nova, sabe? E por que tantas pessoas gostam dela. Não dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Vamos ver a Ilona em seus melhores momentos. Aqui, no pretinho básico, uma camisa vermelha alaranjada, né? Honrando o local. Instituto Lula. Ao lado, né, do glorioso Luiz Inácio, o 9 Dedos, Nine. Só gente bonita. Só gente bonita. Aqui, juntamente com Bial. Juntamente com a Fátima, a Globo. Tava no Globo, né? O Globo defendendo. Tinha que estar na Globo. A Ilona também em seus melhores momentos com Amoedo. Com Luciano Huck. É amiga de todo mundo. Uma das principais articuladoras também do Luciano Huck. Porque ela tem lá o Movimento Agora, do Hussein Kalou, que também faz parte. É com o Renova BR. É tipo um Renova BR. É o Agora. Todo mundo aí. FHC, Serra. E acho que a foto mais maravilhosa de todas, que eu até falei ontem, é aqui, ó. Macacãozinho vermelho, cintinho preto. Olha só, ao lado do lindíssimo Jorge Soros. Olha ele aqui, na casa do FHC. Essa é a grande especialista que defende, né, o desarmamento. Temos que ouvi-la, né? Porque só está aí com os grandes iluminados do Brasil. Tinha aqui isso aqui pra falar até de outra mulher, mas nem vou falar isso daqui hoje, porque a gente já chegou aqui em 56 minutos. Dá pra gente falar e tinha umas notícias boas pra falar do governo, mas a gente conta amanhã. Mas o mais importante é isso. Na verdade, o mais importante de tudo no vídeo de hoje é que você envie um e-mail e ligue para o Arthur Lira. Peça, aprove o plano para as nossas crianças, que contempla o Brasil, contempla o patriotismo, contempla o respeito a todos, de todas as matrizes, africana, indígena, europeia, todos. É isso daí que o governo quer e eu acho que é isso que a maioria dos pais desejam para os seus filhos. E com isso fico por aqui, peço de novo para vocês darem aquela curtida, aquela compartilhada, não custa nada. Quem não é membro, quiser se tornar membro do canal, clica lá no Seja Membro. Se inscreva nas minhas redes e nos vemos amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos e valeu, galera. Fui!